Sabes a que século pertence o ano 2000? Será século XX ou XXI? E o ano 1301? Parece uma resposta fácil, mas ainda assim suscita algumas dúvidas, verdade? Quando eu era miúdo, tinha sempre uma dificuldade que me irritava profundamente. Nunca conseguia ter a certeza absoluta do século a que pertencia uma data. Ou seja, 1234, por exemplo, pertence a que século? E os meus amigos não ajudavam nada porque eles também andavam ali meio que a adivinhar e nunca se tinha a certeza de nada. Pois bem, não sei se tens as mesmas dificuldades que eu tive, espero que não, mas gostava de te ajudar a resolver esse malvado problema das datas uma vez por todas. E eu acho que sei como. Depois do que vamos conversar, eu duvido que voltes a ter dúvidas. Comecemos pelo mais simples. Quantos anos tem um século? 100, certo? Não é 99 nem 101, é 100. Ok? Estamos de acordo. Já aqui voltaremos. Agora, imagina que estás junto a um monte de maçãs e dão-te uma tarefa. Tens de reunir precisamente 100 maçãs. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. 100. Como começarias a tua contagem? Resposta simples. Uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs e assim sucessivamente, certo? Ou seja, nunca te passaria pela cabeça tu começares a contar com 0 maçãs, 1 maçã, 2 maçãs e por aí fora. A primeira maçã será sempre a maçã número 1. Nunca há número 0, porque 0 é o mesmo que não teres maçã nenhuma. Se começasses com uma maçã 0, quando chegasse à maçã 100, na verdade já tinhas 101 maçãs e tu queres 100. Com os anos de um século é a mesma coisa. O primeiro ano do século é o ano 1 e nunca o ano 0. O primeiro ano do século 1 é o ano 1. Nunca houve nenhum ano 0. Janeiro de 0 ou fevereiro de 0 não faz qualquer sentido. Isso significa que todos os séculos começam com um ano terminado no algarismo 1. O primeiro século, o século 1, começa em 1 e termina em 100. O século 2 começa em 101 e termina em 200. O século 3 começa no ano 201 e termina no ano 300. E assim sucessivamente. A partir de agora, compreendes quase tudo sobre o assunto. Quando se passou de 1999 para o ano 2000, houve imensas festas de ano novo para celebrar a mudança de século. Estavam todos enganados, porque o ano 2000 é o último ano do século XX e não o primeiro do século XXI, que é 2001. Ou seja, a verdadeira festa de mudança de século e milénio foi a passagem de ano de 31 de dezembro de 2000 para 1 de janeiro de 2001. Porquê? Porque um século tem 100 anos e começa a contar no ano 1 e não no ano 0. Exatamente como fizeste com as maçãs. Se mesmo assim tiveres dúvidas, vou ensinar-te um truque infalível. Para saberes a que século pertence uma data, faz assim. Se a data terminar com 2 zeros, como 1200 ou 1300, o século é o número que fica se retirares os 2 zeros. Ou seja, 1200, século XII. 1400, século XIV. 900, século IX. Nunca falha. Se a data não terminar com 2 zeros, como 1234 ou 1301, então o século é o número que fica se deitares fora os 2 algarismos finais e somares 1 ao número que sobra. Ou seja, 1234, então, tiras o 13 e o 4 e fica-te 12. Como 1234 não termina com 2 zeros, somas 1 a 12 e tens 13. E esse é o século a que pertence. 1234, século XIII. Outro exemplo, 1301. Também não termina com 2 zeros, pois não? Portanto, ignoras o 0 e o 1 e ficas com 13. Somas 1 e tens 14. 1301 pertence ao século XIV. Vê lá agora se sabes. A que século pertence o ano 2000? 20. Muito bem, porque termina em 2 zeros. Outro, 1563. Pertence ao século... Lá está. 15 mais 1, 16. Ignoraste o 6 e o 3 finais e somaste 1 ao número que sobrou. É mesmo só isto. A partir de agora, saber os séculos vai ser tão fácil como trincar uma maçã.